Bem-vindos, exploradores de histórias incríveis! Hoje, mergulharemos nas entranhas do sertão nordestino para desvendar a saga do Rei do Cangaço, o lendário Lampião. Preparem-se para uma jornada emocionante, repleta de coragem, estratégia e reviravoltas que moldaram a história do Brasil. Se você ama aventuras extraordinárias, está no lugar certo. Aperte o play e venha conosco desbravar o legado de Lampião, a luz que brilhou contra a escuridão do sertão. No coração árido do sertão nordestino, onde a seca castigava implacavelmente e a vida era forjada na luta pela sobrevivência, nasceu Virgulino Ferreira da Silva. Sua história começa em 1898, no pequeno povoado de Vila Bela, em Pernambuco, berço de uma das figuras mais emblemáticas e controversas do Brasil, o tão conhecido Lampião. Lampião emergiu de um contexto de pobreza e injustiça social. Filho de agricultores, desde cedo Virgulino enfrentou as agruras da vida no sertão, moldando sua personalidade forte e resiliente. Diante da falta de oportunidades, ele viu-se forçado a enfrentar um destino que muitos compartilhavam na época, o cangaço. O apelido Lampião não surgiu por acaso. A versão mais aceita conta que, em meio a uma troca de tiros noturna, o céu sem lua, um dos companheiros deixou cair um objeto, e não conseguia encontrá-lo. Virgulino sugeriu ao companheiro que procurasse o objeto com o clarão que sua arma fazia a cada disparo, e a cada disparo Virgulino repetia, acende Lampião. E a velocidade dos disparos dava a impressão de luz permanente. O cangaço foi um fenômeno social que ocorreu principalmente no Nordeste do Brasil, entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Ele envolveu a formação de grupos armados de cangaceiros, liderados por chefes carismáticos, que desafiavam as autoridades e percorriam a região em busca de justiça social, vingança e resistência contra a opressão. Os cangaceiros eram, em sua maioria, homens sertanejos que viviam em condições de extrema pobreza, frequentemente em áreas marcadas pela seca e pelo abandono governamental. O cangaço surgiu como uma resposta à falta de oportunidades, à concentração de terras nas mãos de poucos latifundiários e à violência perpetrada por forças policiais. Os cangaceiros, liderados por figuras carismáticas como Lampião, Corisco e Maria Bonita, adotavam um estilo de vida nômade, vivendo em acampamentos temporários e praticando banditismo como uma forma de resistência social. Eles usavam táticas de guerrilha, realizavam assaltos a fazendas e pequenas cidades, e muitas vezes tinham o apoio de parte da população local, que os via como defensores dos oprimidos. O fenômeno do cangaço foi marcado por conflitos violentos entre os cangaceiros e as forças policiais, além de rivalidades entre diferentes grupos de cangaceiros. A história do cangaço é rica em mitos, lendas e tragédias, e esses personagens se tornaram parte importante da cultura nordestina, sendo celebrados em músicas, literatura e outras formas de expressão artística. O cangaço deixou um legado complexo na história do Brasil, representando tanto a luta por justiça social quanto a violência e a instabilidade social da época. A trajetória de Lampião foi marcada por confrontos sangrentos, mas também por atos que desafiavam as convenções. Sua habilidade estratégica era inigualável, surpreendendo autoridades e conquistando a simpatia de muitos que viam nele um líder contra a opressão. Sua bravura se mesclava com uma generosidade peculiar, protegendo os mais fracos e distribuindo parte do saque entre os mais necessitados. A traição que levou à tocaia e à morte de Lampião ocorreu em julho de 1938. Lampião, o líder do cangaço, estava acampado na Grota do Angico no município de Poço Redondo, em Sergipe, localizado cerca de 200 quilômetros da capital Aracaju, junto com alguns de seus seguidores, incluindo Maria Bonita, sua esposa. No dia 28 de julho de 1938, as forças policiais cercaram o acampamento de Lampião no Angico, iniciando um violento confronto. Coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto, coronel? Essa de uns 20 ou quê, assisti na morte deles. O elemento surpresa e o conhecimento detalhado do terreno por parte dos policiais foram fatores cruciais na emboscada. Lampião, Maria Bonita e vários cangaceiros foram mortos nesse confronto. Apesar da violência que marcou sua vida, Lampião transcendeu a condição de bandido para muitos. Sua história foi reinterpretada, gerando obras literárias, musicais e cinematográficas que o elevaram ao status de herói popular. Sua figura enigmática e sua habilidade estratégica o transformaram em um mito que desafia as fronteiras do tempo. Lampião,
o Rei do Cangaço permanece na memória nacional como uma figura complexa, que, em meio à aridez do sertão, desafiou o destino imposto, tornando-se um símbolo de resistência e coragem que ecoa através das eras. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo passado, pela saga de Lampião, o Rei do Cangaço. Uma história que transcende o tempo e ecoa como um chamado à coragem e resistência. Se esta viagem pelo sertão brasileiro criou curiosidades em sua imaginação, segure que teremos a saga do cangaço com mais vídeos, então compartilhe com amigos, familiares e todos que valorizam a riqueza de nossa cultura. Juntos, podemos manter viva essa chama de inspiração que Lampião acendeu. Deixe seu like, inscreva-se para mais conteúdos fascinantes e, acima de tudo, espalhe essa luz de conhecimento e bravura pelo mundo. Até a próxima aventura, exploradores da história!